E aí, pessoal, bom dia. Hoje nós vamos fazer um vídeo, pessoal, falando sobre o princípio geral das trocas de calor. Um tópico que está dentro da calorimetria, muito importante, muito cobrado no vestibular também. Então, pessoal, esse princípio da troca de calor diz o seguinte: se dois ou mais corpos trocam calor entre si, a soma algébrica das quantidades de calor trocada pelos corpos até o estabelecimento do equilíbrio térmico é nula. O que isso quer dizer? Que quando os corpos atingem a mesma temperatura, eles param de trocar calor. Então nós temos aqui um corpo A, B e C, a somatória dessa quantidade de calor é igual a zero até ele estabelecer o equilíbrio térmico. Para ficar mais claro essa definição, nós temos um exemplo aqui que diz o seguinte: misturam-se 200 gramas de água a 0 graus Celsius com 250 gramas de um determinado líquido a 40 graus Celsius, obtendo-se o equilíbrio térmico a 20 graus Celsius. Adotando o calor específico da água como sendo igual a 1 caloria por grama grau Celsius e desprezando a troca de calor com o meio ambiente, pergunta-se qual o calor específico do líquido em caloria por grama grau Celsius. Então, pessoal, eu já coloquei nas cores aqui para a gente destacar, na cor laranja e na cor verde, que nós temos, nessa mistura, nós temos a água e um determinado líquido. Por que isso? Como nós temos muitos dados aqui, então, para ficar de uma forma mais didática, para que vocês entendam, nós podemos construir uma tabela. E essa tabela vai ter 2 linhas e 6 colunas. Por que 2 linhas? Porque você tem 2 substâncias, a água e o determinado líquido. Na primeira coluna vai ficar as substâncias envolvidas, tá certo? Segunda coluna vai ficar a massa. Terceira coluna, o calor específico. Quarta, temperatura inicial. Quinta, temperatura de equilíbrio. E na última, a variação de temperatura. Então nós vamos, primeiro passo, preencher essa tabela de forma organizada. E em seguida nós vamos fazer os devidos cálculos, tá certo? Então vamos lá. Nós vamos começar aqui, pessoal, preenchendo a primeira linha. Ó. Eu vou colocar a primeira substância que ele cita lá, que é a água. E vou colocar todos os dados que eu tenho em relação à água, tá certo? Então vamos lá. Ele falou aqui, misturam-se 200 gramas de água. Então vou colocar aqui no M, ó, na massa, 200 gramas. Calor específico da água. Ele fala que é 1 caloria por grama grau Celsius, que é o maior calor específico da natureza. É o da água, que vale 1, todos os outros são menores. Temperatura inicial da água, 0 graus Celsius. Certo? E ele fala que a temperatura de equilíbrio vale 20 graus Celsius, tá? Então, a temperatura de equilíbrio, 20 graus Celsius. No caso, temperatura de equilíbrio da água, tá? Ok. Agora vamos preencher para o determinado líquido, né? Então, vamos colocar aqui, ó, o líquido. Na outra linha, né? Líquido. A massa do líquido, pessoal, ele diz que é 250 gramas. Certo? Temperatura inicial do líquido, 40 graus Celsius. E a temperatura de equilíbrio, né? No caso, é igual da água, será 20. A temperatura de equilíbrio é igual para os dois, né? Observem, pessoal, que falta a gente preencher a coluna da variação de temperatura. Então, o que nós faremos aqui? Para calcular a variação de temperatura, basta a gente subtrair a temperatura final da temperatura inicial, tá? Então, a variação de temperatura para a água vai ficar 20 menos 0, que vai dar 20. E para o líquido vai ficar 20 menos 40, que vai dar menos 20. Tá certo?
Então quer dizer que o líquido ele perde calor, né? E a água ganha calor. Então por isso que ocorre essa troca de calor, tá? Até que eles atingem o equilíbrio térmico. Bom, observa que aqui nessa região ficou faltando preencher alguém, que foi o calor específico do líquido, que é justamente, pessoal, o que ele está pedindo na questão, ó. Qual o calor específico do líquido? Então o que eu faço, professor? Aí tu vai preencher aqui com X. Então, o espaço da tabela que ficar faltando, tu vai pôr um X, tá? Então nessa tabela aqui ele pode pedir a massa, por exemplo, pode pedir a temperatura de equilíbrio, tá? Nesse caso ele quer saber o calor específico. Então a gente deixa o X aí. Feito isso, pessoal, agora nós vamos partir para os cálculos. Vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer o cálculo da quantidade de calor da água. Como é que a gente faz para calcular a quantidade de calor da água? Nós vamos pegar a massa, multiplicar pelo calor específico, multiplicar pela variação de temperatura. Ou seja, nós vamos utilizar a equação fundamental da calorimetria. Massa de água, 200, vezes calor específico da água, 1, vezes variação de temperatura, né? Calor específico da água, 1, vezes variação de temperatura, 20. Multiplicando isso, pessoal, nós vamos ter como resultado 4.000 calorias, tá? 4.000 calorias. Pronto. Feito isso, agora nós vamos encontrar a quantidade de calor do líquido. Quantidade de calor do líquido. Como a gente faz? Mesma fórmula. Massa, calor específico, variação de temperatura. Massa do líquido, 250, vezes calor específico, X, que é o que ele quer, variação de temperatura, né? Calor específico, X, variação de temperatura, menos 20. Quando a gente multiplicar tudo isso, pessoal, 250 vezes X vezes menos 20, o resultado dá menos 5.000 X. Ok. Esse é o segundo passo, perfeito? Último passo, agora que nós vamos aplicar o princípio geral da troca de calor, onde ele fala que a soma algébrica da quantidade de calor é nula até o estabelecimento do equilíbrio térmico. Traduzindo, nós vamos somar a quantidade de calor da água mais a quantidade de calor do líquido e vamos igualar isso a zero, que é justamente aplicando o princípio aqui, ó. Tá ok? Então vamos lá. Quantidade de calor da água deu 4.000 calorias mais quantidade de calor do líquido deu menos 5.000 X. Por isso que o princípio ele fala em uma soma algébrica, tá vendo? Uma soma algébrica aqui, ó. Então nesse caso vai ficar 4.000 mais com menos dá menos 5.000 X, que é igual a zero. E aí a gente joga esse termo para o segundo membro. Então vai ficar 4.000 vai ser igual a 5.000 X, né? Ele vai positivo para o outro lado. Passa os 5.000 dividindo, tu vai ter 4.000 dividido por 5.000, que é igual a X. Então X vai ser igual. Para facilitar, nós podemos vir aqui e eliminar esses zeros aqui, né? E aí vai ficar 4 dividido por 5. 4 dividido por 5, nós vamos ter como resultado 0,8. X é o calor específico. E nesse caso a unidade é caloria por grama graus Celsius. Então, pessoal, esse é o calor específico. Esse é o calor específico
desse determinado líquido no exemplo, beleza?